Oi, oi, gente! Estou inaugurando um novo quadro aqui no canal que se chama Aprendendo História com. E aí eu vou apresentar algum jogo, alguma série, algum filme que permite a gente estudar história ao mesmo tempo que a gente se diverte, ok? Trouxe alguns aqui que eu gosto muito nessas imagens e quem sabe algum deles vai ser o tema dos próximos episódios. Mas para hoje qual será o filme, a série ou o jogo analisado. Então vamos iniciar o Aprendendo História com tananana, Love, Death and Robots, episódio Boa Caçada. Gente, essa é uma das minhas séries favoritas da Netflix. São 4 temporadas que existem até agora, não sei se vocês já assistiram alguma. E em cada episódio conta-se uma história diferente, ok? Então não tem continuidade entre eles. E eu escolhi esse episódio, que é um dos meus favoritos, Boa Caçada, que permite a gente entender um pouco de determinado contexto histórico que eu já vou falar para vocês qual que é, ok? Eu vou tentar não trazer muito spoiler, mas se você não gosta de jeito nenhum de spoiler, não assistiu ainda esse episódio, vai lá na Netflix, assiste e depois você vem aqui assistir meu vídeo. Agora, se você não liga ou já assistiu, aí fica aqui à vontade, né? Que eu vou apresentar um resumo do que acontece lá em Boa Caçada. A narrativa acompanha Liang, que é esse chinês, esse menino aqui, filho de um caçador de espíritos, e sua relação com Yan, que é essa mocinha aqui. Uma Hulidin. O que são os Hulidins? São espíritos que podem se transformar, seja uma raposa que vira mulher ou uma mulher que vira raposa. Eu acho que é a mulher que vira raposa. Depois vou explicar por quê. Tá? E aqui está a Yan nesse formato misto aqui, né? Ela não está ainda nem totalmente raposa, nem totalmente mulher. E no início ali do episódio, o episódio tem 17 minutos, se eu não me engano, todos os episódios são bem curtinhos, tá, gente? Então dá para você assistir vários aí por dia e pegar alguns ali para o seu repertório cultural. Um dos objetivos desse quadro não é só aprender história, mas se você for vestibulando, for fazer o Enem, também ter uma bagagem ali para citar nessa possível redação. Então ele caça esses espíritos acreditando que essas mulheres elas são perigosas para o seu povo, elas seduzem os homens, e aí ele vive ganhando dinheiro com essas caças. Só que, numa dessas caçadas, o filho dele, o Liang, acaba conhecendo a Yan e desenvolvendo um vínculo afetivo com ela que vai perdurar pelo episódio. Aqui, gente, logo aqui no começo, já tem uma cena muito forte, que você fica assim chocado. E eu não vou dizer o que é, ok? Então, vou poupar vocês desse spoiler. Mas o que acontece? O tempo vai passar e a China vai começar a se modificar, ok? Por que ela se modifica? Ela começa a se industrializar e novas tecnologias começam a inundar a China. Ferrovias, robôs por toda parte, ok? E também é possível observar no episódio a bandeira da Grã-Bretanha e alguns membros da elite inglesa que estão passeando por ali e exercendo um certo poder sobre a população local, os chineses. Okay? Então, com a chegada da industrialização e da influência ocidental, o mundo muda drasticamente. A magia começa a desaparecer. Yan perde sua capacidade de se transformar naturalmente. Por isso que eu acho que ela é uma mulher que vira raposa, porque ela reclama, ela fala, ó, estou perdendo os meus poderes, porque eu estou sentindo muito cheiro de fumaça, as florestas estão dando lugar a ferrovias, e aí ela fica apenas na sua forma de mulher. E essa elite inglesa, eles são bastante autoritários, e eles acabam, não vou falar a palavra aqui para o YouTube não me bloquear, mas acaba cometendo ali uma atrocidade
contra a Yan. E acaba fazendo um experimento com ela, transformando ela numa máquina. Isso é muito bizarro, muito impressionante. Esse episódio é muito forte mesmo. Então, se você não assistiu, vai lá assistir. E tudo isso, então, que a gente vê, a chegada das tecnologias, da industrialização, a população chinesa sendo explorada, sofrendo experimentos, nos permite entender um contexto histórico, que você já deve ter estudado lá na sua escola, que é o imperialismo. Tá? E, de fato, houve o imperialismo inglês na China durante o século XIX, durante o período vitoriano, né, sob o comando da rainha Vitória. E aí eu me lembrei dessa imagem, que é muito famosa nos livros didáticos, que é ali várias potências europeias, né, dividindo a China como se ela fosse uma pizza e cada um querendo um pedaço, e um chinês desesperado ali com a situação. Né? Então você tem aqui à esquerda a Rainha Vitória, depois você tem aqui um homem simbolizando o Império Alemão, outro é o Império Russo, aqui em cima a França, e até mesmo o Japão, que não é europeu, mas estava interessado em explorar a China. Ok? Ocorre também, gente, o imperialismo norte-americano sobre a América, né, com a política do Big Stick, no qual eles dizem estar protegendo a América, mas na verdade eles estão interessados em explorar toda a América. E aí, um episódio dentro desse imperialismo inglês na China é a Guerra do Ópio, ok? Que inclusive já caiu no Enem uma pergunta sobre. O que foi a Guerra do Ópio? A China fazia comércio com a Inglaterra, só que a Inglaterra comprava bastante coisas da China e a China não comprava tantas coisas da Inglaterra. Então a balança comercial inglesa não estava favorável, pelo menos era isso que eles achavam, ok? E aí eles começam a produzir o ópio, que vem de uma flor, uma papoula, que era produzida na Índia, e vender isso para os chineses. Só que a população chinesa começa a se tornar viciada nessa. Eu já nem sei se eu já falei a palavra, se eu poderia falar. Sou novo aqui no YouTube e eu sei que tem algumas palavras que ele acaba derrubando o vídeo. Mas dessa droga, né? Vamos falar de uma vez. E aí a população chinesa começa a ficar viciada e isso faz muito mal para eles. E o imperador chinês resolve então proibir esse comércio e até mesmo tacar fogo no ópio. Isso vai resultar na ira dos ingleses, que vão entrar em guerra com a China, vão ter 2 guerras nesse contexto, e no final a Inglaterra vai conseguir impor alguns tratados à China, que são chamados de tratados desiguais, que são bem desvantajosos para eles. Como, por exemplo, a abertura de vários portos chineses, só havia um que era aberto ao comércio com a Inglaterra. A partir desses tratados, se eu não me engano, abrem mais 4 ou 5 portos. Ok? A aceitação do comércio de ópio, ainda que isso não seja assim legalizado, mas meio que fazer vista grossa para essa entrada dessa droga. Além disso, permitir com que os ingleses não tenham que estar submissos à lei da China. Então eles vão até a China, vão fazer comércio lá, mas eles não têm que responder às leis chinesas e ainda aceitar que missionários ingleses cristãos preguem a sua fé lá na China. Isso representa também, gente, uma imposição cultural, né? O imperialismo ele não é só político, ele pode ser cultural e econômico também. Quando um país mais forte força outro a aceitar a sua cultura, a aceitar os seus produtos, a aceitar a sua economia, isso também é chamado de imperialismo, ok? E isso lembra muito, gente, lá o contexto do século XVI também, que foi o colonialismo. Né? Agora, no imperialismo, a gente também pode chamá-lo de neocolonialismo, porque nos 2 momentos há uma expansão de grandes potências sobre povos belicamente mais vulneráveis. Qual que é a diferença? Ali no século XVI era um capitalismo comercial, né? Então você pegava as matérias-primas, por exemplo, Portugal e Espanha eram as 2 grandes potências, né? As grandes monarquias cristãs que conquistaram aqui a América e eles pegavam as matérias-primas para vender para outras regiões. Aqui no século XIX
você já tem um capitalismo industrial. Então, você transforma essa matéria-prima em produtos industrializados para depois vender para o mundo inteiro. No entanto, existe uma semelhança, que é essa imposição política, econômica e cultural, ok? Ainda que em momentos históricos diferentes. E aí tem até uma questão do Enem de 2015 que tratou desse episódio da Guerra do Ópio. Não vou ler ela toda com você aqui, se você quiser dar uma pausa no vídeo para resolver a questão. Já deixei, na verdade, aqui o gabarito, porque o intuito é só mostrar a importância de entender o imperialismo, ok? Para quem está nessa fase de vestibular. Ele trata justamente disso, dos mercadores indianos que ganharam o monopólio da comercialização desse ópio, né, dessa droga, e ali eles vendiam então para os chineses e acabaram até obrigando os chineses a abrirem o seu comércio para a Inglaterra de uma vez por todas com a Guerra do Ópio, um episódio do contexto do imperialismo, que seria aqui a alternativa D, ok? E ali, gente, além desse tema histórico do imperialismo, da Guerra do Ópio, alguns temas de redação que podem vir a cair também podem, você também pode utilizar esse episódio como repertório cultural. Então, alguns temas, por exemplo, se cair sobre impactos da tecnologia na sociedade, tradição versus modernidade. Eu interpretei dessa forma quando eu assisti, quando eu vi ali a Yan perdendo seus poderes, eu falei, isso aqui ele está fazendo uma metáfora. Não sei se quem assistiu pensou isso também. Essa magia delas de se transformar em raposa significa a cultura chinesa, a tradição chinesa. E conforme chegam as tecnologias, eles vão perdendo essas características, perdendo essa identidade. Então pode ser pensado dessa forma. Etnocentrismo e imposição cultural, tecnologia como instrumento de dominação, que em nome da tecnologia, esses países invadem, esses países expandem a sua influência, mas não necessariamente isso melhora a vida da população local, sobretudo da população mais vulnerável. Talvez das elites até possa melhorar um pouco, né? Tecnologia e desigualdade. Então você vê ali os chineses ganhando mal, você vê as mulheres chinesas sendo exploradas. Isso tudo é apontado no episódio. E também exploração e objetificação do corpo feminino, já que a Yan passa lá por um experimento bem cruel em nome dessa tecnologia, em nome desse progresso. Tá? O próprio imperialismo ele foi justificado com base na missão civilizatória. Então essas invasões elas não podiam ser justificadas como meras invasões. Estou lá invadindo aquele país para pegar as riquezas deles, né? Nem dá para comparar com hoje em dia, né, gente? Vou pegar ali a riqueza deles, né? Vou explorar a mão de obra barata e vou enriquecer. Você não pode falar isso. Então você tem que dar uma justificativa. E o que eles falavam? Estou levando o progresso, estou levando a civilização para esse povo. Aí fica mais bonito. Estou levando a democracia, estou levando o cristianismo. Aí fica mais bonito e esconde um pouco a exploração. Ok? E aí, gente, eu me arrisquei aqui fazer um parágrafo citando a série e relacionando mais ou menos com esses temas que eu coloquei aqui para vocês. Então, um exemplo de parágrafo, não sei se viria mais numa introdução, numa argumentação, me fala aí o que você acha. Na série Love, Death and Robots, o episódio Boa Caçada tem como pano de fundo, ou seja, como contexto, o imperialismo inglês sobre a China. A personagem Yan é uma metamorfa, ela é uma Hully Jean, mas eu não quis colocar esse termo porque a gente nem vai lembrar lá na hora do Enem, tá nervoso, vai lembrar Hully Jean. Então eu coloquei metamorfa, que pode se transformar em raposa. Contudo, com a chegada das indústrias e tecnologias, ela começa a perder seus poderes. Precisa-se, não vou falar essa palavra, para sobreviver e acaba sofrendo abusos da elite inglesa. Esse episódio demonstra que o avanço tecnológico nem sempre traz apenas melhorias na condição de vida das pessoas, pois pode significar o desrespeito à cultura tradicional, o acentuamento das desigualdades sociais e a exploração econômica e de gênero. E aí, gente, gostaram desse parágrafo que eu criei pensando no Enem? Acho que ficou bom, né?
Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui para que eu faça novos episódios dessa série Aprendendo História com, se você gostou. E deixa também sugestões de jogos, séries e filmes para eu fazer os nossos futuros vídeos. Obrigado, pessoal, e até a próxima.